Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da UAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de direito administrativo, que diz respeito à teoria dos fatos dos motivos determinantes. E antes de entrar no âmago da questão sobre essa teoria, é importante ressaltar para vocês alguns conceitos jurídicos básicos para ficar melhor o entendimento dessa temática. Primeiramente, eu irei conceituar e citar o conceito dado por Maria Silva Zanella de Pietro sobre ato administrativo. É uma declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, com efeitos jurídicos imediatos, com a observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do nosso poder judiciário. Outra temática ou outro conceito do ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico caracterizado, qualificado ou vinculado à finalidade pública, ao atendimento dos interesses públicos. Então, esse é o conceito jurídico de ato administrativo. Na doutrina e também na própria lei, na Lei 4.717, que é a Lei de Ação Popular, dispõe sobre os elementos essenciais, os requisitos essenciais de todo e qualquer ato administrativo, quais sejam a competência, ou seja, quem irá realizar, executar esse ato administrativo. Vai ser uma atribuição de um poder jurídico, de um poder-dever, que o sujeito, o agente público, irá então declarar, executar, emanar esse ato administrativo. Já a forma diz respeito a como será realizado esse administrativo, quais serão os procedimentos. Na dicção legal já se coloca na lei que, em regra geral, o ato administrativo ele será público e escrito. Porém, existem algumas exceções. Ele pode ser verbal, ele pode ser com sinais. E aqui eu cito exemplo também dado pela doutrina, um sinal de trânsito. É um ato administrativo que não é escrito, que não é verbal, porém é um sinal. Então, a forma, ela pode ser vinculada, como pode ser não vinculada. Já o objeto é o que será realizado, é o conteúdo do ato administrativo. Qual será a sua essência, qual será o seu conteúdo? Esse é o que será realizado. Já os motivos serão os pressupostos de fato e de direito que irão dar ensejo a esse ato administrativo determinado. Então, vão ser as circunstâncias, o porquê, o motivo que será realizado. Há que fazer uma distinção conceitual. O motivo ele é um requisito essencial, ele é um elemento essencial do ato administrativo. Já a motivação se dá por escrito o motivo do ato administrativo. Motivação é se estabelecer por escrito os motivos. Já o motivo é o elemento essencial propriamente dito. Já a finalidade é o que se quer realizar com aquele determinado ato administrativo. E é um conceito mais amplo do que o objeto, porque o objeto é o conteúdo, é um sentido restrito da essência do ato administrativo. Já a finalidade, ela tem um princípio mais amplo de finalidade pública e social, de consecução do interesse público e social, da indisponibilidade do direito administrativo, da sua supremacia, ou seja, qual é a sua finalidade? A finalidade é de se consubstanciar o interesse público, de realizar o interesse público. Então, esses são os requisitos, quais sejam a competência, quem irá realizar o ato, o objeto, o que será realizado, a forma, como será realizado, o motivo, quais são as circunstâncias fáticas e de direito que irão dar ensejo a esse ato administrativo, e a finalidade, a essência do interesse público que será realizado mediante esse ato administrativo.
Outro conceito básico a ser elencado, primeiramente, é também com relação à distinção entre o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário. Ora, ato vinculado é aquele, como a própria nomenclatura da palavra já coloca, restrito, vinculado aos ditames legais. Então, tudo que está relacionado à lei vai ser um ato administrativo vinculado e que, por isso, o administrador ele não tem liberdade para a consecução desse ato. Ele deverá realizá-lo de acordo com os ditames do direito, de acordo com os ditames legais, e por isso será vinculado. Se o administrador não o executar, não o declarar de acordo com os ditames da lei, ele poderá ser anulado tanto pela administração pública quanto também pelo nosso poder judiciário, por ilegalidade, por infringência ao princípio da legalidade. Já o ato administrativo discricionário é aquele que dá maior liberdade ao administrador público, aquele em que ele terá liberdade no seu mérito, ou seja, no âmbito de oportunidade e conveniência na realização daquele determinado ato administrativo. E essa liberdade, esse mérito com relação à oportunidade e conveniência na realização desse ato está arraigado, está ligado tanto aos motivos quanto ao objeto do ato administrativo. Então, os únicos elementos ou requisitos essenciais do ato administrativo que serão discricionários, que poderão ser discricionários, serão os motivos e o objeto. Então, a competência, a forma e a finalidade será sempre vinculada. E o objeto e os motivos poderão ser discricionários. Isso de acordo com os ditames legais. É claro que se o administrador público ele for além dessa liberdade, ele não praticará um ato discricionário, e sim um ato arbitrário, que será, portanto, um ato ilegal, eivado de um vício de ilegalidade, que poderá ser anulado, que poderá ser declarado nulo pelo nosso Poder Judiciário e também pela própria administração pública, que poderá anular ou revogar mediante a conveniência e a oportunidade, que são o próprio mérito do ato administrativo discricionário. Esses são os conceitos básicos, elementares, para o melhor entendimento da teoria que será exposta agora, que é a teoria dos motivos determinantes. E o que seria essa teoria? Nada mais é do que uma teoria arraigada a distinção que se faz entre o ato discricionário e o ato vinculado. Como nós vimos anteriormente, o ato discricionário ele dá maior liberdade ao administrador público para a realização, para a consecução desse determinado ato administrativo. Porém, com relação à motivação, com relação aos motivos como pressupostos de fato e de direito, mesmo o ato administrativo sendo discricionário, poderá o administrador público determinar na consecução desse ato administrativo a sua motivação, os motivos como os pressupostos de fato e de direito que dão circunstâncias, que dão ensejo à realização daquele determinado ato administrativo. E se assim o fizer, o ato administrativo ele se torna vinculado, ou seja, o administrador vincula o seu ato administrativo àqueles motivos determinados na sua motivação, em explicitar a motivação realizada nesse ato administrativo discricionário. E essa é a teoria dos motivos determinantes, que se o administrador público ele explicita os motivos como os pressupostos de fato e de direito daquele determinado ato administrativo discricionário, ele então torna ele vinculado àquela motivação e com a veracidade e com a existência daquele ato administrativo, ou seja, daquela motivação. Se ele motiva aquele ato, se o administrador público ele dá motivos, ele conceitua, explicita
elementos de fato e de direito, as circunstâncias de fato e de direito desse determinado ato administrativo discricionário, ele está vinculando, então, com relação à existência, à veracidade desse determinados motivos do ato administrativo discricionário. E se eles forem falsos, se eles forem inexistentes, se eles forem em desacordo com o que preceitua a legalidade, o princípio da legalidade, então ele será um ato administrativo nulo, que vai ser determinado inválido pelo nosso Poder Judiciário e então poderá ser desconstituído. Existem vários julgados nos nossos tribunais superiores que aplicam essa teoria dos motivos determinantes com relação à realização de atos administrativos discricionários pelo nosso administrador público, que muitas vezes explicita um determinado motivo inverídico, algum motivo falso, algum motivo inexistente e, por assim dizer, poderá ser anulado pelo nosso Poder Judiciário. Exemplo disso, e a própria doutrina coloca, e a própria jurisprudência também já aplica nesse sentido, é com relação à exoneração de função pública de cargos comissionados. Como nós sabemos, de acordo com o nosso artigo 37 da nossa Constituição de 88, dispõe que os cargos comissionados, eles podem ser demissíveis ou exonerados ad nutum. Não é necessária motivação para a exoneração desse determinado cargo. Porém, se o administrador público exonera o agente do cargo e motiva, ele vincula-se a esse determinado motivo. E se esse determinado motivo que está vinculado agora a esse ato discricionário for inverídico, for falso ou for inexistente, ele poderá ser anulado pelo nosso Poder Judiciário. Essa, então, é a teoria dos fatos, dos motivos determinantes que tem ampla incidência tanto no nosso direito administrativo quanto no nosso direito público em geral, para fazer face aos princípios ensejadores do nosso direito constitucional e do nosso direito administrativo, para tornar a nossa administração pública uma administração mais proba e mais moral, de acordo com o princípio da moralidade pública. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!